A paz do Senhor, meus irmãos e amigos em Cristo. Compartilhar com os irmãos aí uma mensagem bem atual e muito relevante nos tempos de hoje. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, fala, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, não andeis ansiosos com coisa alguma, permaneçam firmes no Senhor. E hoje o que mais acomete a sociedade, isso é comprovado, são as pessoas com um nível de ansiedade muito grande. Essa ansiedade pode ser causada por inúmeros motivos sociais, emocionais. É um assunto muito conhecido por praticamente todas as pessoas, a ansiedade, depressão. E o nosso Deus, soberano Deus, ele já se preocupava e já antecipava o que estaria por vir, com grande intensidade nesses dias de hoje. Não que naquele tempo não tinha pessoas ansiosas, naquele tempo de Jesus ou até antes, no Antigo Testamento, um tempo que havia grandes lutas entre reinos. Então soldados com certeza eram ansiosos, as esposas, os filhos. Então a ansiedade, ela não é de hoje, mas hoje é um tema muito falado, E o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele já antecipou algo ou um assunto, um tema, algo que seria nos tempos atuais muito relevante e muito, que atingiria muitas pessoas, Então em Filipenses 4, o apóstolo Paulo, ele escreve já orientando aos irmãos, e mais no decorrer do texto ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai. Então, no mesmo texto, no mesmo capítulo, não andeis ansiosos, tristes, mas alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor é bom, E aproveitando essa mesma passagem, tema, aproveitando o mesmo tema da ansiedade ou dos sinais, eu queria passar aqui para falar dos sinais que aponta em Apocalipse, que o amor esfriaria e a iniquidade, ela iria se multiplicar. E a questão da ansiedade, ela também está voltada com o esfriamento, com a falta de amor, com a correria do dia a dia, com
a ambição, né? Às vezes o tema pode ser ambição ou a necessidade de suprir tanta coisa que o trabalhador, que o irmão, a irmã tenha que suprir na sua família. Então, hoje o tema ansiedade, hoje em dia, é retratado pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, há 2000 anos atrás, já era uma orientação para os dias de hoje. E para a gente se atentar com o tema também dos sinais da volta de Jesus. Que o mundo estaria atribulado, que os homens, que as pessoas estariam vivendo um momento de ambição, pais, filhos contra pais, pais contra filhos, né, em Apocalipse, em Timóteo 2, 3, 2 Timóteo, capítulo 3, descreve os sinais, assim como em Apocalipse e em outros livros, né? Então haveria-se uma perturbação generalizada da população, né? Os rumores de guerras, os sinais da natureza, outros livros descrevem, mas o livro de Timóteo ele dá outras características mais voltada para o comportamento, para o nosso comportamento, o comportamento geral, né, dos indivíduos e dos homens e mulheres. Então, a gente, se observar o livro de Timóteo, o segundo livro de Timóteo, capítulo 3, com a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz, né, não andeis ansiosos, porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor está próximo. Eu entendo também que quando o apóstolo ele descreve para que os irmãos não andeis ansiosos, porque o Senhor está próximo. Eu vejo, eu entendo, o Senhor fala comigo que quando a gente confia no Senhor, Ele está perto da gente. Porque isso é importante, porque a Bíblia descreve que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora da volta do nosso Senhor. Então isso é importante, que a gente tenha paz, que tenhamos paz de espírito, confiança no Senhor, e que, ou para que saibamos guardar pacificamente o retorno do nosso grande Deus.
mundo, a maldade tá aumentando, multiplicando, né? A ambição, perseguições, a vaidade. E isso tudo são sinais que o Senhor está próximo. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor está nos guardando e que, independente da situação, como o apóstolo Paulo descreve em Filipenses, independente se estamos numa situação boa ou não, somos mais que vencedores, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Aquele que nos fortalece é o nosso soberano Deus. É aquele que fez a obra na cruz do Calvário. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nos dá força. Ele nos fortalece. Então que tenhamos paz para permitir que o nosso Senhor esteja conosco. Que o nosso Deus fique próximo, perto, nos aconselhando, nos orientando e pacificando o nosso espírito. Que nós, cristãos, sejamos diferentes e não imitadores dos homens, mas imitadores de Cristo.